Ó, a gente viu lá na primeira aula do nosso curso que a sociologia, ela estuda a sociedade, estuda o mundo que a gente vive. Então, hoje a nossa aula ela vai estar direcionada um pouco para como a sociologia pode atuar na prática. São sociólogos que pensaram as suas teorias e também tentaram aplicar elas no mundo, tentaram transformar o mundo através dela. Então, a sociologia é uma ciência prática, onde se pretende não só analisar a realidade, mas também transformá-la. E, primeiramente, a gente vai falar de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um dos grandes sociólogos brasileiros do século passado. E ele dizia que só analisar a realidade não é o bastante. É preciso vivenciá-la, para assim saber apontar e realizar transformações. No seu estudo, ele preocupa em entender a origem do povo brasileiro. E ele sempre está analisando os primeiros grupamentos sociais que habitaram no nosso território, né? Os indígenas, em conjunto com a mistura cultural europeia, africana, asiática e americana. A formação de todos esses conjuntos culturais formou o povo brasileiro, que é o livro mais famoso da Darcy Ribeiro, que foi lançado em 1995, tem esse nome. Então, o povo brasileiro, está aqui a capa do livro dele. O povo brasileiro é constituído por brancos, negros e indígenas. Porém, esses povos sofreram alterações em seus hábitos. Essa mistura de raça do povo brasileiro foi sustentada por 4 pilares: as matrizes que compuseram o nosso povo, as proporções que essa mistura tomou no país, as condições ambientais em que ela ocorreu e os objetivos de vida e produção assumidos por cada uma dessas matrizes. E a esses pilares somam-se 3 forças: a ecologia, a economia e a imigração. A gente vai entender melhor no decorrer da aula. Mas nós somos 3 povos, né? Brancos, negros e indígenas, que sofreu alterações nos seus hábitos. A gente foi deixando de ser tão europeu, deixando de ser tão índio, deixando de ser tão africano para formar um outro povo, que ainda está em formação. Não completou essa formação totalmente. E essa formação, ela se deu por todas as matrizes que compunham o nosso povo. A lógica econômica, o sistema de imigração, as pessoas, né, que vinham da Europa para o Brasil, da África para o Brasil, da Ásia para o Brasil, as condições de trabalho em que ocorreu, como se deu a forma que a imigração chegou aqui, a forma que a religião foi imposta também, tudo isso faz parte da formação do povo brasileiro. Para o Darcy Ribeiro, a formação se permeia no conflito. Só que nem sempre esse conflito está visível, ou pelo menos não é o que as autoridades, digamos assim, querem que a gente veja. E um grande exemplo que ele dá é a Guerra de Canudos. Esse quadro aqui seria até uma retratação da Guerra de Canudos, mas a qualidade dele não está muito legal. Que foi duramente reprimida, houve morte, quase que um vilarejo inteiro morreu, né? E meio que as autoridades tentam amenizar isso, não colocam tanto o conflito como algo importante na formação social. Aí o Darcy fala que hoje nós somos mais marcados pelas nossas semelhanças do que pelas diferenças. Só que a semelhança do povo brasileiro, ela não veio assim de uma maneira pacífica, ela foi imposta exatamente pelo conflito. Então, dessa forma, surgiu no Brasil uma estrutura social totalmente inédita, cuja economia era baseada no escravismo e no mercantilismo, que se constituiu pela supressão de qualquer identidade étnica discrepante à do conquistador, através do etnocídio e do genocídio, cuja ideologia era sustentada pela Igreja. Ou seja, nossas semelhanças, elas vieram de forma impostas. Teve genocídio, ou seja, muitas pessoas foram mortas para impor essa cultura brasileira, né? Principalmente pela parte do branco europeu. E também
teve o etnocídio, ou seja, teve que a morte da etnia, da cultura do povo africano, por repressão da igreja, também do índio. Foi o que os jesuítas fizeram quando escravizaram índios, né? Com a desculpa de catequizar, de levar o cristianismo a eles. Mataram um pouco da cultura deles. Então, a formação do povo brasileiro se permeia no conflito, embora esse seja sempre mascarado. E também permeia por uma política de extermínio, em que não há tolerância étnica, nem tolerância de espaço geográfico. Por exemplo, quando tomam as terras indígenas, desencadeando mortes ao longo da história. Nossa história toda está marcada por esses acontecimentos, por esses conflitos. Aí, aqui ele faz uma analogia, a empresa Brasil. Então, tem quatro empresas assim que fazem parte do Brasil. A escravista, que existe desde o tempo de produção de cana-de-açúcar, passando pela mineração e tendo como centralidade a escravidão negra. Ela foi altamente especializada, o que garantia a prosperidade dos ricos. A empresa jesuíta, que foi fundada na servidão indígena, com o intuito de destribalizar as indígenas e contribuir para a liquidação dos povos. Tiraram a cultura do índio para colocar a cultura branca europeia, né, através da religião. A microempresa de produção de gênero de subsistência e de criação de gado, que desenvolve ações que a desobriga a produzir alimentos para a população, viabilizaram a sobrevivência de todos e a incorporação dos mestiços. E a empresa parasita, que é a dos banqueiros, dos armadores e comerciantes de importação e exportação. Foi a empresa que mais afetou o destino dos homens no Brasil. Transfigurou todas as relações sociais em cifras monetárias. E, por fim, a junção dessas empresas do Brasil funde o povo brasileiro num povo igual, num povo só. Ele destribaliza o índio, ele tira a etnia do africano e também o branco europeu perde um pouco suas características europeias para ter uma nova relação social aqui no nosso país. Aqui só uma charge de um banqueiro, né, que seria parte da empresa parasita, se alimentando do dinheiro do povo, né? E, bom, o Darcy Ribeiro também ele tem uma grande militância em favor dos índios. E, através dessa militância, ele fez parte do planejamento da construção do Parque Indígena do Xingu, que são terras demarcadas que pertencem aos índios. E também ele era um grande educador, ele fez parte da fundação da Universidade de Brasília, que foi fruto de um projeto diferenciado dentro da educação, ele foi ministro da educação. Darcy Ribeiro foi uma peça muito importante no Brasil durante o século XX. E tem algumas frases célebres dele que às vezes podem ser usadas em redação, em contextos desses, com relação ao tema da educação. Então, aqui tá sem aspas, deveria estar. Mas uma frase muito famosa é: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Isso são falas do Darcy Ribeiro, que são muito famosas e poderiam ser citadas em textos quando o assunto for educação, se isso acontecer no Enem. Então, fica aí uma dica. E mais uma frase muito famosa dele, para a gente pensar um pouco, eu acho essa bem legal. Fracassei em tudo que eu tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. E o eu? É porque vai ficar só no final. Achei que eu tivesse colocado as questões do Darcy Ribeiro aqui, mas é só no final.
Aqui a gente vai falar de um outro sociólogo brasileiro que teve um papel importante no século XX, Herbert de Souza, também conhecido como Betinho. Ele era uma pessoa muito indignada com as injustiças sociais. E, com isso, ele vai desenvolver diversas ações práticas. Ou seja, ele vai fazer a sociologia ser prática, né? Transformar a vida, transformar a sociedade. Ele herdou da mãe uma doença chamada hemofilia, que compromete a capacidade do corpo em formar coágulos sanguíneos. Ele não consegue estancar sangue. Se ele faz uma escadinha, transforma numa grande hemorragia. E por isso ele precisava de transfusão sanguínea regularmente. Então, em uma das transfusões sanguíneas, ele acabou contraindo o vírus da AIDS. Então, isso é importante também, porque pode cair em biologia. A AIDS, ela tem transmissão sexual ou através de seringas, né? Pode ser por transfusão sanguínea. E, né, em 1986, ele funda a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é uma ONG sem fins lucrativos para orientar portadores da doença e mobilizar a sociedade para enfrentar a epidemia de AIDS no Brasil. Mais ou menos na década de 1980, a AIDS era um problema de saúde muito sério na população brasileira, não só no Brasil, como quase em todo o mundo. Hoje é uma situação bem mais controlada, a gente já sabe mais sobre transmissão, sobre cuidados, já existe até tratamento, estão falando aí em vacina, quem sabe vai existir por agora, mas há uns 30, 40 anos atrás, tinham alta taxa de prevalência e mortalidade, então nem se fala. Era muito sério mesmo. E ele acabou contraindo por transfusão sanguínea. E, bom, o trabalho muito importante dele, o mais importante, foi a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Tem esse slogan aqui, que talvez você já deve ter visto em algum cartaz ou mesmo na televisão, que foi algo que ele fez uma mobilização nacional em favor da cidadania. Então, ele usou a televisão para isso, ele usou a internet, rádio, vários meios, a fim de formar uma imensa rede de mobilização de alcance nacional com o intuito de ajudar os brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza, que na época registravam 32 milhões de pessoas. E o slogan da campanha é: quem tem fome tem pressa. Ele ficou muito famoso com isso. Então, assim falou Betinho. Não é por acaso que a palavra cidadania está sendo cada vez mais falada e praticada na sociedade brasileira. Uma boa onda democrática que vem rolando o mundo afora chegou ao Brasil há algum tempo e tem nos ajudado a descobrir como dar conta do que acontece na vida pública. Cidadania é a consciência de direitos democráticos. É a prática de quem está ajudando a construir os valores e as práticas democráticas. No Brasil, cidadania é fundamentalmente a luta contra a exclusão social e a miséria e mobilização concreta pela mudança do cotidiano e das estruturas que beneficiam uns e ignoram milhões de outros. E querer mudar a realidade a partir da ação com os outros, da elaboração de propostas, da crítica, da solidariedade e da indignação com o que ocorre entre nós. Um cidadão não pode dormir com um sol deste. Milhares de crianças trabalhando em condições de escravidão, trabalhadores sobrevivendo com suas famílias num quadro de miséria e de fome, a exploração da mulher, a discriminação do negro, uma elite rica esbanjando indiferença no mundo de festas e desperdícios escandalosos, de banqueiros metendo a mão no dinheiro do depositante, da polícia batendo em preto e pobre. A fome é a realidade, o efeito e o sintoma da ausência de cidadania. O ponto de partida e de chegada das ações cidadãs. A negação radical da miséria é um postulado de mudança radical de todas as relações e processos que geram a miséria. É passar a limpo a história, a sociedade, o Estado e a economia. Não estamos falando de coisas abstratas, de boas intenções ou desejos humanitários de alguns. Cidadania é, portanto, a condição da democracia. O poder democrático é aquele que tem gestão, controle, mas não tem domínio nem subordinação. Não tem superioridade nem inferioridade. Uma sociedade democrática é uma relação entre cidadãos e cidadãs. É aquela que se constrói da sociedade para o Estado, de baixo para cima.
que estimula e se fundamenta na autonomia, independência, diversidade de pontos de vista e, sobretudo, na ética. Conjunto de valores ligados à defesa da vida e ao modo como as pessoas se relacionam, respeitando as diferenças, mas defendendo a igualdade de acesso aos bens coletivos. O cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Um cidadão com sentido ético forte e consciência de cidadania não abre mão desse poder de participação. Então, resumidamente, o Darcy Ribeiro, ele vai estudar como o povo brasileiro é formado, fala que através de conflitos étnicos, sociais, econômicos, religiosos, é um povo com uma identidade ainda em formação, que se consolida em desigualdades e na reprodução de preconceitos. E o Betinho, ele vai, trabalhar contra as desigualdades sociais, fala que elas precisam ser eliminadas por ações práticas e diretas, ou seja, por exercício da cidadania. E as ONGs, elas vão surgir nos espaços onde o Estado se esconde, onde o Estado não atua, lá nos marginalizados, nos menos favorecidos, onde o governo não consegue dar o suporte e o apoio que deveria dar. Aí as ONGs cumprem o seu papel cidadão. Quando a gente faz valer a democracia, tenta trabalhar por uma sociedade mais igual e mais justa, a gente está sendo cidadão. Então, aqui tem uma questão. O cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no mundo acontece comigo. Segundo a definição acima, podemos afirmar que o cidadão é um indivíduo que se omite frente ao debate político. Cidadania é apenas restrita aos estudiosos políticos. O cidadão é aquele que vive em sociedade, ou a cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida política sem previsão no funcionamento da sociedade. Qual vocês acham que é a certa? D. Isso mesmo. Os dois acertaram, Iago e Emanuel. É a D mesmo. A cidadania seria a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida política para um melhor funcionamento, para uma sociedade mais justa, mais igual, mais democrática. Agora, vai vir uma questão. Não é essa aqui ainda não, é a próxima. O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, afirma: nós brasileiros somos um povo sem ser impedido de ser, um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si, afundada na ninguémdade. Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros. Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa incorreta. A identidade nacional brasileira nasceu do encontro e mestiçagem entre diversos grupos étnicos. A miscigenação do povo brasileiro se deu fisicamente e principalmente no seu modo de ser e agir. A mestiçagem no Brasil foi um erro histórico e um obstáculo para a construção de uma identidade nacional. As identidades não são coisas com as quais nascemos, são formadas e transformadas no interior das representações coletivas. O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. É herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. Qual que está incorreta? Isso mesmo, vocês acertaram. A mestiçagem no Brasil não foi um erro histórico na visão dele. Ele não fala nisso. Ele fala que a gente se criou através da mestiçagem, não coloca ela como um erro. Agora é a questão que eu falei. Essa questão, ela mistura arte com sociologia. Às vezes fica difícil de responder ela, porque tem que ter um conhecimento, sim, de arte. Mas ela caiu no Enem.
Vamos ver se vocês conseguem. Ó, os melhores críticos da cultura brasileira trataram-na sempre no plural, isto é, enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as culturas não europeias, indígenas, negras, das europeias, portuguesa, italiana, alemã, etc. E Darcy Ribeiro fala de diversos Brasis, crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a cada um deles correspondendo uma cultura específica. Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana é, ou seja, qual dessas obras aí teria mais relação com a origem africana? Ah, isso mesmo, gente, vocês acertaram. A arte africana tem mais esses traçados aqui, né? Imagens que parecem um pouco com a Umbanda, coisas de representação africana. Essas outras, isso aqui parece uma coisa assim, bizantina, né? Aquela arte bizantina. E as outras eu não sei diferenciar bem, mas a africana, de cara, a gente pode ver que é a. Parabéns. Agora a gente vai para a última aula, que é bem rapidinha. Tá aparecendo para vocês a nova aula? Não? Deixa eu compartilhar novamente, então. Agora apareceu? Sim. Beleza. Obrigada. Então, agora a gente vai falar do Pierre Levy. Não sei falar o nome dele. Eu sou muito ruim em nomes não portugueses, não brasileiros. Pierre Levy, ele é muito importante, cai bastante no Enem, as coisas que ele faz. E ele está muito relacionado ao tema da redação de 2018 do Enem, que falava sobre internet, universo cibernético. Então, ele vai ser o maior estudioso nessa área. Ele vai falar do universo da internet. Na visão desse sociólogo e filósofo, com a internet ocorreram diversas mudanças no comportamento social, alterando qualquer tipo de relação social, seja na comunicação ou na inter-relação com o trabalho. Ou seja, a internet alterou a forma de nos comunicarmos uns com os outros em sociedade e também a forma como a gente trabalha. Coisa que ficou muito evidente com a pandemia, né, que a gente usou principalmente a internet para nos comunicarmos. Segundo esse sociólogo, né, Levi, não sei se Levi, a tecnologia tem um papel fundamental na vida humana no século XXI, afetando a comunicação, a economia e a própria cultura desse ser. Para o sociólogo, esse sujeito do século XXI está no momento da globalização da informação e da desmaterialização dos suportes da informação. Isso significa que as pessoas têm acesso a uma variedade infinita de informações em grande variedade, em grande velocidade. Isso proporciona que milhares de pessoas terão acesso a essa informação de uma maneira mais democrática e inclusiva, sem precisar de burocracias das mídias tradicionais, como as edições de papel, tal quais os jornais e revistas. Ou seja, na visão dele, a internet permite um acesso mais democrático, né, ao conhecimento, às informações, no geral. Na visão do Levi, a humanidade já passou por 3 períodos históricos evolutivos. O primeiro seria da oralidade primária, em que tem um núcleo cultural pautado na oralidade. Não existia escrita. Então, está fundamentado nas lembranças do sujeito. Não tinha registro escrito, existe apenas a lembrança. Depois veio o período da escrita, onde
o ser humano já domina a escrita e desenvolve a lógica e a interpretação de textos, que é conjunto com o conhecimento dominante. E, por fim, a gente está no período da virtualização, que concentra na aplicação da máquina e não no funcionamento dela. Nesse período não há identidade estável, tudo é bem mutável. O conhecimento ele se dá de uma forma muito ampla, muito rápida e pode sofrer várias alterações ao longo do tempo. Também ele fala da inteligência coletiva, que representa um princípio no qual as inteligências individuais são somadas e compartilhadas por toda a sociedade, sendo potencializadas com o surgimento de novas tecnologias, como a internet. Com isso, desencadeia o compartilhamento da memória, da imaginação e da percepção. E, mediante isso, vai resultar numa aprendizagem coletiva. Ou seja, a internet ela seria boa no sentido de ter uma maior interação, da gente criar inteligência coletiva a partir do compartilhamento de ideias. Então, com isso, as informações são cruzadas, selecionadas por uma pessoa, e surgirá um ecossistema, uma ligação de vários pensamentos, a inteligência coletiva. Por razão de cada um poder gerar uma árvore de conhecimento, não podemos subjugar ninguém, seja por seu emprego ou condição social. Assim, todos os seres são inteligentes e possuem seus conhecimentos. Quando todos pensarem dessa forma, exaltará a inteligência coletiva, sendo um passo importante para o aumento do entendimento de cada um. Segundo Levi, a inteligência coletiva seria uma forma do homem pensar e compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas, se utilizando da tecnologia como a internet. Ou seja, alcançaríamos a inteligência coletiva quando deixarmos de subjugar o outro por sua condição social, por seu emprego, não tomar o outro como mais inteligente ou menos inteligente. Entender que todos possuem o seu conhecimento, a sua inteligência. E assim que a gente pode compartilhar saberes e alcançar a chamada inteligência coletiva. Ele vai falar também da cybercultura, que é um movimento que gera novas formas de comunicação, com a criação de novos valores e novos comportamentos. Para o sociólogo, a cybercultura é a herdeira legítima do iluminismo, por difundir valores como fraternidade, igualdade e liberdade. Com isso, a rede da internet é um instrumento de comunicação que auxilia os membros dessa comunidade, desencadeando o progresso da democracia, a chamada cyberdemocracia, como uma maior transparência, pois nem sempre as pessoas participaram, mas elas terão a oportunidade de participar. Entretanto, para que a cyberdemocracia seja realmente válida, é necessário o desenvolvimento da educação, melhorando a humanidade num combate à pobreza e com a facilitação do acesso ao universo da internet. Ou seja, a internet é um ambiente democrático que propicia acesso ao conhecimento para todas as pessoas, sem distinção de raça, classe social, sexo. Porém, para a gente ter esse acesso igualitário, a gente precisa de uma educação mais igualitária, combate à pobreza e garantir o acesso à internet a todo mundo. Bom, aí resumindo as ideias dele. A internet modificou a relação social, produz um novo tipo de conhecimento, possibilita a inteligência coletiva, em que saberes individuais são compartilhados por toda a sociedade e vai difundir, assim, um novo tipo de conhecimento. Ele vê, então, a globalização como algo positivo, pois através da globalização que surge a internet. Também a globalização também surge pela existência da internet. Uma correlaciona-se com a outra. Então, questão do Enem aí, ó. Mas assim que penetramos no universo da web, descobrimos que ela constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é a própria web. Ainda que seja preciso ter a paciência de explorá-la, ainda que seja preciso arriscar-se e ficar perdido, aceitar a perda de tempo para familiarizar-se com esta terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu aspecto lúdico para descobrir
no desvio de um link, os sites que mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de nossas paixões, e que poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível nossa jornada pessoal. O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e a possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos da internet o espaço aberto para aprendizagem, grande número de ferramentas de pesquisa, ausência de mapas ou guias explicativos, infinito número de páginas virtuais, dificuldade de acesso aos sites de pesquisa. Essa é mais interpretar, né? A Emanuele falou que o Iago concorda. Isso mesmo, gente, vocês acertaram. A letra A. Ele vê a internet como um espaço aberto para aprendizagem. A próxima. Questão grande essa. É muito raro que um novo modo de comunicação ou expressão suplante completamente os anteriores. Fala-se menos desde que a escrita foi inventada? Claro que não. Contudo, a função da palavra viva mudou. Uma parte de suas missões nas culturas puramente orais tendo sido preenchida pela escrita, transmissão dos conhecimentos das narrativas, estabelecimento de contratos, realização dos principais atos rituais ou sociais, etc. Novos estilos de conhecimento, conhecimento teórico, por exemplo, e novos gêneros, o código de leis, o romance, etc., surgiram. A escrita não fez com que o sistema da comunicação e da memória social. A escrita não fez. A fotografia substituiu a pintura? Não, ainda há pintores ativos. As pessoas continuam, mais do que nunca, a visitar museus, exposições e galerias. Compram as obras dos artistas para pendurá-las em casa. Em contrapartida, é verdade que os pintores, os desenhistas, os gravadores, os escultores não são mais, como foram até o século XIX, os únicos produtores de imagem. A substituição pura e simples do antigo pelo novo ou do natural pelo técnico tem sido motivo da preocupação de muita gente. O texto encaminha uma discussão em torno desse temor ao considerar as relações entre o conhecimento teórico e o conhecimento empírico e acrescentar que novos gêneros textuais surgiram com o progresso, observar que a língua escrita não é uma transcrição fiel da língua oral e explica que as palavras antigas devem ser utilizadas para preservar a tradição, perguntar sobre a razão das pessoas visitarem museus, exposições, etc., e reafirma que os fotógrafos são os únicos responsáveis pela produção de obras de arte. Reconhecer que as pessoas temem que o avanço dos meios de comunicação, inclusive online, substitua o homem e leve alguns profissionais ao esquecimento. Revelar o receio das pessoas em experimentar novos meios de comunicação, com medo de se sentirem retrógradas. Essa é interpretar. Parece difícil, mas por eliminação a gente consegue saber qual que é a resposta certa. Então, eu também, quando eu li a primeira vez, eu achei que era D. Só que o gabarito está dando que é a letra A. Aí eu vim ver aqui uma explicação para isso. Olha, eu também marcaria D de início. Aí a explicação que está aqui está escrito o seguinte:
Pierre Levy deixa claro no enunciado que o tema trata-se de novas tecnologias, sendo que as novas tecnologias proporcionam formas de conhecimentos que não invalidam em nenhuma hipótese aquilo já conquistado anteriormente. Em função disso, ele crê que deve-se considerar a relação entre os conhecimentos teóricos e empíricos, além de reconhecer a existência de novos gêneros textuais. Então, está falando que a resposta certa é a letra A. Porém, eu de cara iria na letra D, no primeiro momento, igual vocês foram. Por que será que a D está errada? Talvez ele não esteja falando diretamente que as pessoas temem o avanço dos meios da comunicação. Ele só usou esse artifício, né, de comparar profissões antigas com novas e dizer que elas não foram esquecidas, né, que ainda existem. Então, talvez por isso a A seja mais certa. Mas não sei, também fiquei com a dúvida. Talvez fosse legal a gente ver explicações, né, em outro momento para entender por que é a letra A. Eu também fiquei sem entender direito. De cara, eu iria na D. Mas a também tá certa, né? Ó, considerar relações conhecimento teórico, conhecimento empírico, né? A tecnologia e a prática, ele está falando disso, e acrescentar que novos gêneros textuais surgiram com o progresso. O progresso nos leva, né, a novas coisas, existiram novos gêneros, novos conhecimentos, enfim. Mas também achei confusa a questão. Para falar com vocês, eu não sei explicar de cara por que a D tá errada e a A tá certa. Ó, tem essa questão aí. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô não sei falar inglês, no solo de Marte. Veja. Opportunity é um nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge representa uma crítica ao gasto exagerado com envio de robôs a outros planetas, exploração indiscriminada de outros planetas, circulação digital excessiva de autorretratos, vulgarização das descobertas espaciais, mecanização das atividades humanas. C. Isso mesmo. Está falando sobre circulação excessiva de autorretratos, né? Que agora a gente chama de selfie. Ó, essa aqui é outra grande, porém é a última para a gente terminar. O desenvolvimento da internet e das tecnologias de comunicação suscitou uma série de discussões a respeito de como a rede alterou as relações sociais e as formas de construção do conhecimento. Jean Baudrillard e Pierre Levy são dois dos autores de destaque na área. Os trechos a seguir foram transcritos de obra desses pensadores. Ó, texto 1. Há no cyberespaço a possibilidade de realmente descobrir alguma coisa? Internet apenas simula um espaço de liberdade de descoberta. Não oferecem verdade mais do que um espaço fragmentado, mais convencional, onde o operador interage com elementos conhecidos, tais estabelecidos, códigos instituídos. Nada existe para além desse parâmetro de busca. Toda pergunta encontra-se atrelada a uma resposta pré-estabelecida. Encarnamos, ao mesmo tempo, a interrogação automática e a resposta automática na máquina. Texto 2. O cyberespaço abriga milhares de grupos de discussão. O conjunto desses fóruns eletrônicos constitui a passagem movediça das competições das paixões, permitindo assim atingir outras pessoas, não com base no nome, no endereço geográfico ou na filiação institucional, mas segundo o mapa semântico ou objetivo dos centros de interesse. O endereçamento por centro de interesse e a comunicação todos são condições favoráveis ao desenvolvimento de processos de inteligência coletiva. Da leitura dos fragmentos do texto apresentados, infere-se que Lev considera que a inteligência coletiva é construída quando a internet é controlada por centros de ensino e pesquisa. Os dois autores exaltam a rede como espaço livre e democrático de troca de informação e produção de conhecimento.
Os dois autores levantam problemas ocasionados pela internet na sociedade atual, como isolamento, automação e enfraquecimento das relações pessoais. Baudrillard mostra uma visão crítica do ciberespaço, considerando que a rede condiciona o ser humano, a mecanização da busca de perguntas e respostas que dão ilusão à liberdade de conhecimento. Leve assume uma posição otimista em relação ao ciberespaço. Parece que ficou cortada a questão, né? Será que está cortada do lugar que eu peguei? Tentam ver aí a resposta que eu vou conferir. Se ela ficou cortada ou não. Ah, tá. Aqui, assume posição otimista em relação ao ciberespaço, considerando o cenário de troca de informações que são controladas por centro-emissores e disseminadas a todos os receptores passivos. Manuel acha que é a letra A. Então, a letra A não é, porque ele não está falando da internet ser controlada por centro de ensino e pesquisa. Ele fala, sim, da inteligência coletiva, mas a troca de saberes entre as pessoas, não com o controle. Ixi, saiu de centro de pesquisa. O Iago acha que é a C. Os dois autores levantam problemas ocasionados pela internet na sociedade atual, como isolamento, automação e enfraquecimento das relações pessoais. Então, também não é a C. Não está falando de isolamento, enfraquecimento das relações pessoais. A resposta certa aqui é a D. Esse texto aqui, do Baudrillard, ele mostra uma visão crítica do cyberespaço, considerando que a rede condiciona o ser humano à mecanização da busca de perguntas e respostas, que dão a ilusão de liberdade de conhecimento. Então, nada existe para além desses parâmetros de busca. Toda pergunta encontra-se atrelada a uma resposta pré-estabelecida. Encarnamos, ao mesmo tempo, a interrogação automática e a resposta automática da máquina. Então, é a letra D, que está uma visão crítica. O texto 1. Tudo bem, pessoal? Obrigado por terem assistido até aqui. Vamos terminar mais cedo hoje. Boa noite, viu? E bom resto de semana para vocês, bom final de semana. Até quarta que vem. Eu que agradeço, tá? Vocês. Tchauzinho, boa noite. Vou sair aqui.